Quase nenhum animal cozinha. Um leão não assa carne. Um macaco não espera a raiz ficar macia. Um lobo não olha para o fogo e pensa: melhor deixar isso no ponto. Mas em algum momento, humanos olharam para uma comida crua, uma fogueira, e fizeram uma escolha muito estranha. Antes de comer, vamos transformar isso. Hoje, isso parece normal, tão normal que você provavelmente nem pensa nisso quando esquenta arroz, frita um ovo ou coloca algo no micro-ondas. Mas, pela lógica de um corpo antigo, cozinhar é bizarro. A maioria dos animais encontra comida e come. Humanos encontram comida e transformam em projeto. Cortam, quebram, esquentam, esperam, controlam uma chama perigosa só para mudar a comida antes da primeira mordida. Então a pergunta não é só: quando inventamos a cozinha? A pergunta mais estranha é: por que isso valeu a pena? Porque cozinhar custa tempo, custa atenção, custa fogo, e fogo, para um animal feito de carne, não é exatamente um brinquedo seguro. Então, se humanos antigos começaram a fazer isso de novo, e de novo, e de novo, o benefício tinha que ser grande. E a resposta não começa em sabor. Começa em uma coisa que quase ninguém pensa: comer também custa. A comida não vira energia automaticamente. Antes disso, ela precisa ser quebrada. Dentes trabalham, mandíbula trabalha, saliva trabalha, estômago e intestino trabalham. Uma comida crua, dura, fibrosa ou resistente pode ser menos uma refeição. E mais uma pequena batalha contra o próprio almoço. Antes da comida virar energia, ela cobra pedágio. Pedágio em tempo, pedágio em mastigação, pedágio em força, pedágio em digestão. E humanos são estranhos também nisso. Um estudo comparando humanos com outros primatas estimou que nós gastamos muito menos tempo nos alimentando do que seria esperado pelo nosso tamanho e parentesco evolutivo. Isso não prova que cozinhar explica tudo sozinho, mas aponta para uma ideia importante. Em algum momento, nossa linhagem ficou muito boa em reduzir o trabalho de comer. Ferramentas ajudaram. Cortar ajudou. Bater, rasgar, processar alimento ajudou. E o fogo levou essa lógica para outro nível, né? Porque o fogo não é só calor. No contexto da comida, o fogo é quase uma máquina. Ele muda a textura, amolece certas partes, altera amidos e proteínas, pode reduzir alguns riscos e, em alguns alimentos, pode tornar energia mais acessível para o corpo. O fogo não mastiga, o fogo não digere, mas ele muda o que seus dentes e seu estômago precisam enfrentar. É por isso que a metáfora funciona. Em certo sentido, a fogueira foi o primeiro estômago fora do corpo, não literalmente. O fogo não tem órgão, não tem enzima, não tem intestino, mas ele começa parte da transformação antes que o corpo precise fazer tudo sozinho. Pense na diferença. Uma comida crua chega ao corpo como um problema inteiro. Uma comida transformada pelo fogo chega como um problema já parcialmente resolvido, não resolvido do mesmo jeito para todos os alimentos. Não resolvido de forma mágica, mas alterado o suficiente para mudar a relação entre esforço e recompensa. E para um animal que precisa alimentar um corpo ativo, um cérebro caro e uma vida social cada vez mais complexa, isso importa. A grande vantagem talvez não fosse deixar a comida mais gostosa. Era transformar a mesma comida em algo biologicamente diferente, mais fácil de mastigar em certos casos, mais fácil de digerir em certos casos, mais seguro em certos casos, mais útil energeticamente em certos casos. Perceba a palavra importante aqui: certos casos. Porque este não é um vídeo dizendo que comida cozida é sempre melhor ou que cozinhar magicamente criou o cérebro humano. A ciência é mais interessante do que isso. Pesquisadores como Carmody e Wrangham discutem que cozinhar pode aumentar o valor energético líquido de alimentos por diferentes caminhos: melhor digestibilidade de amidos e proteínas, menor custo digestivo em alguns contextos, e redução de certos riscos ligados a patógenos e toxinas. Outros trabalhos lembram que carboidratos, tubérculos e amidos cozidos também podem ter sido importantes para corpos que precisavam de muita energia. Então a história não é simplesmente: homem come carne, homem fica inteligente. A história é mais estranha. Humanos começaram a modificar comida antes dela entrar no corpo, e isso mudou a relação entre corpo, energia e ambiente.
Mas aí vem outro problema. Se cozinhar foi tão importante, quando isso começou de verdade? Aqui a resposta fica menos limpa. Porque fogo antigo e comida cozida não são a mesma evidência. Encontrar sinais de fogo em um sítio arqueológico não prova automaticamente que alguém estava preparando o jantar. Pode ser fogo natural, pode ser uso de fogo sem cozimento, pode ser uma evidência difícil de interpretar depois de centenas de milhares de anos. A ciência não nos dá uma filmagem do primeiro churrasco pré-histórico, ela nos dá ossos queimados, sedimentos, dentes, ferramentas, restos de comida e debates. Existem evidências muito antigas de fogo em contexto arqueológico, como em Wonderwerk Cave, na África do Sul, por volta de 1 milhão de anos atrás. E também existe uma evidência importante de cozimento de peixe em Gesher Benot Yaakov, em Israel, por volta de 780 mil anos atrás. Isso não quer dizer que ali foi o primeiro cozimento humano. Quer dizer que cozinhar é uma prática muito antiga, mas que a origem exata do cozimento regular ainda é debatida. E talvez essa incerteza lhe deixe a história melhor, porque ela mostra que cozinhar não apareceu como um botão mágico. Não foi um dia em que alguém inventou a cozinha moderna. Foi provavelmente uma longa relação entre fogo, alimento, ferramenta, tentativa, erro e rotina. E quando comida passa a depender de rotina, ela muda a outra coisa, o grupo. Comer cru pode ser rápido. Você pega, morde, engole, segue. Mas cozinhar cria espera. E espera muda comportamento. Se a comida está no fogo, alguém precisa ficar por perto. Se alguém fica por perto, outras pessoas podem chegar. Se outras pessoas chegam, aquele fogo deixa de ser só uma ferramenta e vira um ponto de encontro. Cria preparação. Cria um lugar onde a comida fica. E se a comida fica em volta do fogo, as pessoas também ficam. A fogueira não era só uma ferramenta para transformar alimento. Ela podia virar um centro de gravidade, um ponto para se reunir, um lugar para compartilhar, um lugar onde noite, calor, comida e história começavam a se misturar. De novo, isso não significa que cozinhar inventou a sociedade, mas pode ter ajudado a criar uma nova rotina social em volta da comida. Porque quando humanos começaram a cozinhar, a comida deixou de ser só algo encontrado. Virou algo preparado, algo esperado, algo dividido, algo produzido. Então volte para aquela primeira cena, um humano antigo, uma comida crua, uma fogueira. Do lado de fora, parece só uma refeição, mas por trás existe uma mudança enorme. Aquele humano talvez não estivesse inventando uma receita. Talvez estivesse fazendo algo muito mais estranho, pegando uma parte do trabalho do corpo e entregando para o mundo externo. Antes de panela, restaurante, fogão e micro-ondas, existia isso, uma chama, uma comida transformada e um animal que descobriu que não precisava deixar o próprio corpo fazer tudo sozinho. Talvez cozinhar tenha sido o momento em que humanos pararam de apenas comer o mundo e começaram a editá-lo antes de engolir.